Animação com fotos de cidades brasileiras e fundo violeta. Parlamento Brasil. Parlamentares da Amazônia Legal debatem dificuldades específicas da região, desconhecidas pela maioria dos brasileiros. Epidemia de AIDS no Rio Grande do Sul mobiliza parlamentares. O selo Praia Acessível, em análise no Senado, deve beneficiar turistas com deficiência. Você conhece a origem das festas de São João? Como essa paixão brasileira começou? A TV Câmara Fortaleza conta essa história para você. Olha pro céu, meu amor. Imagens de pessoas dançando, músico e comida. Oi, pessoal. Eu sou Andréa Alves e este é o Parlamento Brasil, um programa feito em parceria com as TVs legislativas de todo o país. A gente traz para você os assuntos que vão além de Brasília e mostra as decisões que afetam a vida dos brasileiros, país afora. Vamos lá? Animação com construção antiga ao fundo. Giro pelo Brasil. Os estados que compõem a Amazônia Legal compartilham uma série de dificuldades Andréa Alves. Que são muitas vezes desconhecidas pela maioria dos brasileiros, como, por exemplo, questões ambientais e a falta de voos diretos entre as cidades da região. Parlamentares dos estados da região norte e de Mato Grosso e Maranhão debateram esses e outros assuntos em vários encontros. Um deles foi no Acre. A TV Assembleia Roraima cobriu o evento. A aviação comercial na região norte TV foi a Assembleia pauta principal Roraima. da terceira reunião do Parlamento Amazônico, realizada no plenário da Assembleia Legislativa Reportagem do Acre. Rainan Fernandes e Roque Neto. A acesso às cidades na Amazônia por meio do transporte aéreo é um problema não só do Acre, mas também do estado de Roraima. Hoje, para chegar aos estados da região, é necessário fazer uma conexão de pelo menos 10 horas em Brasília, o que torna o processo cansativo e caro. Deputado estadual Luiz Gonzaga, PSDB, presidente da Assembleia Legislativa do Acre. Até Rio Branco. E nós vemos aqui tão próximo do lado, de um estado do outro. A mesma coisa é a Amazônia, o estado de Roraima. Então, a aviação na região norte ela precisa ser aprimorada. Os deputados Armando Neto, Harrison Barbosa e Isamar Júnior estiveram na reunião e comentaram os problemas enfrentados pelos roraimenses. É muito importante Deputado estadual Isamar Júnior, PSC Roraima. Para a gente desenvolver, na verdade, a Amazônia, levar o desenvolvimento para todos os habitantes da Amazônia, terra, produção. Então isso a gente vem discutindo aqui nesses parlamentos e a gente sai daqui com uma boa perspectiva que a Amazônia vai mudar sim. De forma virtual, o presidente da Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, Tiago Pereira, participou da reunião e disse que a pandemia e a guerra da Ucrânia e Rússia impactaram nos custos para manter a qualidade dos serviços na região. Tiago Pereira também respondeu os principais questionamentos dos parlamentares sobre as medidas a serem adotadas para melhorar o transporte aéreo na Amazônia. É flexibilizado, a regulação, criar alternativas de novos negócios na aviação. O deputado estadual pelo Maranhão, Wellington do Curso, pontuou a falta de políticas públicas de incentivo por parte da ANAC para oferecer mais voos para a região norte e preços mais atrativos. Então, deputado estadual Wellington do Curso, PSC Maranhão. Doutor Tiago, mexa-se, mova-se, leve o apelo, o descontentamento, a agonia, o sofrimento do parlamento amazônico e da população amazônica. Mexa-se, faça alguma coisa, nós vamos para cima. Outro assunto abordado foi o projeto Amapá Águas Profundas, que trata da autorização de pesquisa para a exploração de petróleo nos estados do Pará, Amapá e Maranhão. A apresentação foi feita por Marcelo Ramos, chefe de gabinete de relações institucionais da Petrobras. Como a autorização para perfurar foi dada antes da portaria que estabelece o AS, nos autoriza a perfurar e nós nos comprometemos a fazer o AS para toda a exploração.
O deputado Armando Neto aproveitou o momento para comentar o potencial do município do Bonfim, fronteira com a Guiana Inglesa, na exploração de petróleo. E o estado de Roraima, já que se fala do estadual Armando Neto, PL Roraima. É importante que nós possamos trazer nossa fala para contribuir com este parlamento e nós unirmos força cada vez mais para trazermos desenvolvimento e a libertação da nossa Amazônia em relação às dificuldades da legislação, dos incentivos que sofremos aqui na Amazônia. Eu sou do município do Bonfim, o município que faz fronteira com Letem, que é a Guiana Inglesa do outro lado. Lá eu fui vereador, fui vice-prefeito, tive a oportunidade de ser prefeito também. Há mais de 30 anos, nós temos mais de 2 dúzias de poços artesianos perfurados no leito do rio Itacutur, que, por incrível que pareça, é o único rio do norte de Roraima que corre ao contrário. Esses poços artesianos, há mais de 3 décadas, eles foram perfurados para análise por empresas canadenses. E nós temos os relatos, os relatórios, que aqueles poços, tanto de gás natural quanto de petróleo, são riquíssimos, estão esperando lá a boa vontade deste nosso país, do Brasil, ter a atitude de explorar nossas riquezas e transformar isso em benefício para os roraimenses, para esse país e para a Amazônia. E nós estamos lá a ver navio, o tempo passando, as coisas andando e nós ficamos para trás. Além disso, os parlamentares também debateram o elo trinacional entre Brasil, Bolívia e Peru, bem como a retomada do projeto multimodal Manta-Manaus, que pretende desenvolver a rota logística para facilitar o fluxo do comércio entre os países amazônicos. Nós vamos fazer uma carta única Deputada estadual Edna Alzier, PSD Amapá, presidente do Parlamento Amazônico. Os nossos anseios com a Amazônia, desenvolver a Amazônia. Não é muito de discurso mais, nós queremos resultados mais efetivos. Então, a importância de estar reunido o Parlamento Estadual, a participação dos governadores da Amazônia, dos prefeitos, dos nossos representantes federais, tanto senadores como deputados federais, vai fortalecer o nosso trabalho. O Rio Grande do Sul vive uma epidemia de AIDS. A Assembleia Legislativa do Estado debateu o assunto. Veja o que foi notícia nas casas legislativas do país. Rio Grande do Sul. O diretor do departamento que trata do assunto no Ministério da Assembleia Saúde, Rio Grande do Sul, Barreira, afirmou que o Rio Grande do Sul tem 11% dos casos de HIV do país e que somente 5% Fabiane das pessoas Moreira. fazem profilaxia pré-exposição. O convidado alertou que o enfrentamento da situação transcende a área da saúde. A gente está falando aqui da assistência social. Draulio Barreira, Ministério da Saúde. A gente está falando dos privados de liberdade, também ainda um muro intransponível para a saúde, muitas vezes, onde estão concentrados o HIV, a tuberculose de forma absolutamente desproporcional, a sífilis, as hepatites, enfim. Outros ministérios que trabalham a igualdade racial, povos indígenas, direitos humanos, enfim, a gente fechado na caixinha da saúde e ainda limitado pelos nossos níveis hierárquicos de município, estado, ministério, definitivamente a gente não vai conseguir atingir uma meta bastante ousada de eliminar essas doenças todas até 2030. O representante do Programa das Nações Unidas para o Combate à AIDS, UNAIDS, Bruno Caus, disse que a entidade é parceira nessa causa. Então a gente sabe da questão da epidemia generalizada no estado do Rio Grande do Sul. Bruno Caus, UNAIDS. Também que se agrava em determinadas cidades, como Porto Alegre e outras. Aqui dentro do UNAIDS a gente tem uma importante iniciativa para a mobilização de cidades, a qual eu sou ponto focal, que é a Fast Track Cities. Tanto Porto Alegre quanto outras cidades e o próprio estado do Rio Grande do Sul são signatários da Declaração de Paris, que fazem com que integre, então, essa iniciativa. Então, apenas reiterar, a importância desse espaço. A representante do Movimento Nacional das Cidadãs Positivas, Silvia Aloia, afirmou que o maior problema enfrentado pelas mulheres é a culpabilização por terem contraído HIV. O representante da HF Brasil, Beto de Jesus, falou sobre a atuação da entidade na área. A HF Beto de Jesus, AIDS Healthcare Foundation, Brasil. Em Viamão desde 2020, a convite do Departamento do Ministério da Saúde, devido à alta mortalidade. Então, nós temos um projeto envolvendo 4 unidades e esse projeto ele está, na verdade, a missão desse projeto é garantir que as pessoas tenham acesso à sua sorologia e que sejam vinculadas o mais rápido possível
no serviço. Para isso, a gente disponibiliza equipes com médico, enfermeiro, agente de vinculação, coletor de dados nessas unidades. A representante do Grupo de Apoio e Prevenção à AIDS, o GAPA, Carla Almeida, reclamou da falta de visibilidade social da epidemia. Para ela, esse é um sério problema de saúde pública e merece uma resposta à altura, o que não estaria acontecendo. Já a representante do governo do estado, Letícia Iqueda, assegurou aos presentes que o assunto está na agenda estratégica do Rio Grande do Sul. Também estiveram presentes à audiência a Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre e o Conselho Municipal dos Direitos Humanos de Porto Alegre, entre outras organizações. A audiência foi proposta pelos deputados Leonel Hadi, Laura Cito e Luciana Genro. Luciana louvou a sensibilidade do governo federal a respeito do tema, mas disse que não é suficiente. Precisamos de recursos. Deputada estadual Luciana Genro, PSOL. É uma parceira que trabalha e que tem a enorme boa vontade com o tema e com a luta, mas nós precisamos de recursos do Estado, investidos próprios no combate a essa epidemia. E precisamos que as prefeituras se engajem. A Prefeitura de Porto Alegre, eu sei que a Daila é também uma parceira que tem lutado junto conosco, mas é preciso que haja prioridade. O evento, que foi coordenado pela deputada Laura Cito, do PT, também contou com a participação da deputada federal Maria do Rosário. Entre os encaminhamentos propostos por Laura estão uma reunião com o governador e com a secretária da Saúde. Rio de Janeiro. As comissões do Cumpra-se de combate às discriminações da Alerj se reuniram com representantes do Judiciário, do Governo, universidades e movimentos sociais para discutir a implementação da lei estadual que introduz o ensino da história dos povos afro-brasileiros e indígenas nas escolas públicas e privadas do ensino fundamental e médio no Rio de Janeiro. O objetivo foi debater formas de tirar a lei do papel e avançar com políticas públicas antirracistas no Estado. A Lei Federal 10.639 de 2003 já havia incluído no currículo da rede de ensino do país a obrigatoriedade da temática História e Cultura Afro-Brasileira. No entanto, de acordo com o deputado Carlos Mink, 20 anos depois, ainda é preciso cobrar sua implementação nas escolas. Ele destacou, inclusive, que a lei estadual foi aprovada para reforçar e aprimorar essa legislação no estado do Rio. E lembrou que é fundamental que o legislativo siga atento a essas questões e cobre o cumprimento dessas leis. Já tinha a lei federal. Deputado estadual Carlos Mink, PSB, presidente da comissão Cumpra-se. O Conselho dos Direitos dos Negros, o Conselho Indígena, aliás, todos participantes dessa audiência pública. Algumas leis demoram muitos anos para serem cumpridas, mas é assim, a gente tem que pressionar para transformar a lei em direito. E ensinar nas escolas as culturas africanas, as culturas indígenas, ajuda a combater o racismo e a violência. Então essa audiência foi um passo desse Cumpra-se, que estava aqui a Secretaria Estadual de Educação Municipal, que aliás já está cumprindo em boa parte essa lei. Então o Cumpra-se está avançando, é o que a gente quer. As representantes da Secretaria Flávia Estadual Espíndola, e Municipal repórter. de Educação informaram as ações que já vêm sendo desenvolvidas no Estado e no município sobre essa temática. A gerente de Relações Étnico-Raciais da Secretaria Municipal de Educação destacou os cursos para educação infantil e ensino fundamental, além da formação de professores. Parceria com a Escola de Formação Paulo Freire, Luísa Mandela, Relações Étnico-Raciais, Secretaria Municipal de Educação. Que são profissionais de educação infantil, que a gente já teve um retorno muito positivo de professores colocando em prática essa educação antirracista pautada nas leis, né? E o IATI
coecô, batuques e movimentos para o ensino fundamental, que também a gente teve um retorno muito positivo aí nessas formações, em parceria com a FRJ, que será aos sábados no MUCAB, a formação do GPA, que é um curso de extensão que vem com o diploma da UFRJ, mas é em parceria com a GERER, e a gente acredita na formação. Diversas representações lembraram o quanto a cultura racista ainda está enraizada na população. O presidente da Comissão de Combate às Discriminações, deputado professor Josemar, ressaltou a importância do conhecimento no combate ao racismo institucional. Segundo ele, a grande maioria da população desconhece a história do Brasil e não sabe o nome de um quilombo, por exemplo. É porque os materiais didáticos... Deputado estadual, professor Josemar Pessoal, presidente da Comissão de Combate às Discriminações. Quilombola não apresenta a história do povo negro no Brasil e muito menos do povo indígena. Então é importante que a gente possa acompanhar, possa ver nas escolas, possa ver nas secretarias municipais de educação como está sendo o cumprimento e o funcionamento dessa lei. Queremos valorizar a memória, a história, a cultura e os saberes do nosso povo. Animação na cor violeta e o Palácio do Congresso ao fundo, direto do Congresso. O Brasil possui uma imensa riqueza natural, a segunda maior cobertura florestal do mundo. Segundo especialistas, a preservação e também a recuperação desses ativos ambientais vale muito dinheiro. A Câmara dos Deputados promoveu o seminário Patrimônio Verde, o produto da vocação do Brasil. A Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados promoveu no auditório Nereu Ramos o seminário intitulado Patrimônio Verde, Narração, o produto Cláudio da vocação do Brasil. Foram abordados diversos aspectos do programa de registro de ativos de natureza intangível, originários das atividades de conservação das florestas nativas, que cobrem cerca de 60% do território brasileiro. Os participantes falaram sobre as regulações para a sustentabilidade, as finanças sustentáveis, além da inclusão e do desenvolvimento sustentável, proporcionando ganhos para diferentes segmentos da sociedade. O deputado Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais, foi o organizador do seminário. Eu tenho afirmado que o mundo tem um pacto, foi obrigado a fazer um pacto pela vida. Deputado estadual Zé Silva, Solidariedade Minas Gerais. O desafio de produzir alimentos e produzir riquezas, especialmente ligadas ao solo, ao subsolo, e preservar o meio ambiente. E o que é que o parlamento precisa? O parlamento precisa de demandas legítimas para cumprir esse desafio que o Renato citou, de produzir alimentos e preservar. A produtora rural Loise Velasco falou sobre os riscos para a biodiversidade caso os seres humanos não deem atenção às necessidades de conservação do patrimônio verde. Se não houver essa atenção, Loise Velasco, nós não produtora rural. Permanência no planeta Terra, né? A grande dinâmica é a preservação da biodiversidade. Segundo a ONU, o nosso Brasil, é o país que mais tem área de preservação. Garantir o acesso de pessoas com deficiência a praias, parques e outros locais públicos é o objetivo do projeto que cria o selo Praia Acessível. A proposta já foi aprovada pela Comissão de Turismo aqui do Senado e seguiu para a análise da Comissão de Direitos Humanos. Para receber o selo Praia Acessível, a praia, que pode ser em mar, rio ou lago, precisa ter acesso livre de obstáculos, rampas com corrimãos onde houver desnível e esteira firme sobre a areia até a água. De acordo com o projeto, a área também precisa contar com transporte público adaptado nas principais linhas de acesso à praia, além de outras adaptações. Senadora Zenaide Maia, PSD Rio Grande do Norte, relatora do PL 2875 de 2019. Resolve tirar esses empecilhos, porque se eu sou um cadeirante, se eu tenho dificuldade de mobilidade, mas se em todos os setores onde eu moro ou onde eu vou passear de férias tem acessibilidade, aquilo deixou de ser uma deficiência para mim. Quem não vê por esse lado humano, vamos ver pelo lado econômico.
porque muitas famílias deixam de viajar para lugares porque tem alguém com mobilidade reduzida, outros tipos de deficiência, e não tem nenhuma atração porque não chegam lá. Em boa hora a gente aprova. Senador Marcelo Castro, MDB Piauí, presidente da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo. Vossa Excelência disse muito bem, todos nós que estamos envelhecendo, já somos velhos, com certeza vamos ter deficiências e vamos precisar de ter essa proteção legal. A animação exibe a estátua do profeta Isaías de Aleijadinho, em Congonhas, Minas Gerais. Vitrine. Você sabe a origem dos festejos juninos? Como tudo isso começou? A nossa nova parceira, TV Câmara Fortaleza, colocou no ar um verdadeiro arraiá e contou direitinho de onde vem essa paixão nacional. TV Câmara Fortaleza. Imagens em câmera lenta de pessoas dançando. Olha pro céu, meu amor, vê como ele está lindo. É impossível ouvir a composição de Luiz Gonzaga e não relembrar dos símbolos das festas juninas. As comidas típicas, o ritmo do forró, as quadrilhas e até as superstições acompanham a evolução da festa popular da cultura nordestina. Essa comemoração foi trazida para o Brasil por influência dos portugueses no século XVI, com o objetivo de obter bons frutos durante o período da colheita. Essas festas elas foram trazidas para cá durante a colonização. Gleudson Passos, historiador. Se reportando a festas de colheita. Antigamente, antes da cristianização, as festas eram relacionadas aos cultos agrários, né, do solstício de verão. E os povos que habitavam na Europa, eles faziam festas da colheita. E a igreja, no processo de cristianização, disse, olha, já que vocês não aceitam abrir mão dessas festas, então a gente vai colocá-las nas datas de santo. A popularidade da festividade trouxe à comemoração uma conotação religiosa. João, Antônio e Pedro são os santos celebrados durante o mês de junho. Santo Antônio com a tradição de santo casamenteiro, que é muito forte. Abimael do Nascimento, dia 12 é dia dos namorados, véspera de Santo Antônio. Depois nós temos a tradição das fogueiras com São João, porque conta-se que quando São João nasceu, há uma lenda, né? Então Isabel e Zacarias teriam acendido uma fogueira para sinalizar aos vizinhos que o filho havia nascido. E então nós temos as fogueiras juninas, enfim, são várias tradições que estão ligadas. Da celebração religiosa direto para a dança típica do período. A quadrilha junina é um dos símbolos mais tradicionais dessas festas. A origem da dança é francesa. As quadrilhas que nós temos aqui vêm dos franceses, né, dos salões franceses, quadrille. Então, é uma dança de quatro casais. Eles ficam trocando, muito parecido com aquela dança que a gente faz aqui, os festejos de quadrilha, só que é bem mais pessoas, são um número de casais bem maiores, né? Então, essas festas, elas eram dos salões franceses e foram adaptadas aqui durante o período, aí já é um pouco depois, né, no século XIX, com a chegada da família real portuguesa. Desde que as festas juninas foram trazidas para o Brasil, ela acabou sofrendo influência de várias culturas, como a indígena e a africana. Os alimentos à base de milho são um dos mais preparados durante o período. No Brasil, a tradição junina é aclamada na região Nordeste, uma localização geográfica que nos deu a riqueza de uma comemoração tão rica de símbolos e significados. Eu acredito que seja mais forte por conta da presença da primeira leva de colonizadores aqui. E também porque coincide com o período em que nós temos as chuvas da primeira quadra, que aqui a gente chama de inverno, né? Mas na verdade é de verão. E aí, ao final da quadra, você tem um período de colheita do milho, da mandioca. Toda essa festa é celebrada ao som de muito forró, que acompanha ritmos como xote, baião, arrasta-pé e o chachado. Um gênero musical criado por Luiz Gonzaga no final da década de 50, executado desde então
pela Santíssima Trindade do Forró. Essa característica que a sanfona tem de Adelson Viana, músico. Gostosa de ouvir, foi desenvolvida pelos nordestinos. Então, o forrozeiro nordestino, ele é muito respeitado, né? O sanfoneiro nordestino. E ela representa tudo, né? A gente fala que é a Santíssima Trindade do Forró, é a sanfona, o triângulo e o zabumba, né? 3 músicos tocam seus instrumentos em uma estrada de terra. Só tenho amor no coração pra oferecer. A natureza é minha casa, a vida é viver. Interessante a história das festas juninas, né? Aqui em Brasília a gente gosta tanto, mas tanto, que elas vão até agosto. E esse foi o Parlamento Brasil. Obrigada pela audiência, viu? Se quiser rever qualquer um dos nossos programas, já sabe, tem tudo na internet. senado.leg.br/tv/Parlamento Brasil. Tem o canal da TV Senado no YouTube. youtube.com/TV Senado. Parlamento Brasil@senado.leg.br. Tchau. Os créditos sobem à tela. Enquanto isso, ao fundo, é exibido o plenário do Senado Federal. TV Senado 2023.